Mari. Olha, antes do programa começar, quero mandar um beijo para Mariana Armentano. Se vocês acabaram de assistir no Gazeta News, ela vai ter bebê. Mari, ela tá aqui. Uma boa hora para você. Deus abençoe você, o Heitor, o Henrique, o Gustavo, seu marido. Que vocês sejam muito felizes. Daqui 4 meses, ela vai voltar, vocês sabem, né? Mais linda ainda, como sempre. Um beijo, Deus te abençoe, minha amiga. E é o seguinte, Doriva deve ser o substituto de Juan Carlos Osório no comando do São Paulo. A notícia foi dada pela Ponte Preta, ex-clube do treinador, através de um comunicado oficial. Nele, a Macaca diz que Doriva aceitou o convite do São Paulo e pediu o desligamento do clube. Ele, inclusive, já se despediu dos jogadores. Foram 15 jogos no comando da Ponte, 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. E o Doriva aí foi campeão estadual nas 2 últimas temporadas. Em 2014, com o Ituano no Paulistão, 2015 pelo Vasco no Rio de Janeiro, a Ponte ainda está atrás de um substituto, ficou na mão a Ponte Preta, ficou brava a Ponte Preta. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Flávio Prado. Quer dizer que a Ponte Preta que anunciou o técnico do São Paulo, é isso? Aquela história, né? Primeiramente, boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite, Michele. Não avisaram a Ponte Preta que o São Paulo ia demorar para anunciar. O São Paulo falou que só semana que vem, até quarta da semana que vem. Aí vem a Ponte e anuncia hoje. Mas se acertou, para. Sabe? Uma frescura, essa é a real. Mas ficou feio pro São Paulo. Tá certo, assumiu. O Doriva é uma, digamos, uma promessa, né, entre os treinadores, entre as novidades. Já foi campeão 2 vezes, uma pelo Ituano, uma pelo Vasco. E olha que ultimamente ser campeão pelo Ituano e pelo Vasco é um feito, porque, né? Campeonato regional, né? Não, sim, mas foi. Campeonatinho, né? Mas foi. E agora tem uma chance no São Paulo, surpreendeu muita gente. Sinceramente, para quem esperava o Diego Aguirre, vem o Doriva. Agora, é aquela história, né, Flávio? É muito bonito, vamos dar chance aos novos treinadores, mas se não tiver respaldo, se não tiver, sabe... se não tiver confiança, a coisa não vai. Se depois de 2, 3 jogos resolver mandar embora argumentando que não deu certo, sabe? Eu continuo com a mesma tese, que os dirigentes do futebol brasileiro não pensam assim, a imensa maioria. Quando você vai contratar um profissional para comandar um time, eu imagino que seja um profissional que se encaixe dentro de um perfil e de uma filosofia pré-estabelecida. Então, você aposta numa filosofia e é o técnico que melhor se encaixa nesse projeto. Aqui é tudo na base de improviso. Vem fulano, aí perdeu 2, 3 jogos, não serviu e manda embora. Não pode ser assim. Espero que com o Doriva seja diferente, embora também eu não acredite. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, amigo do Gazeta Esportiva. É o seguinte, tudo errado, né? O que tem que ver o Doriva com o Osório? Nada. Não que eu quisesse que o Doriva tivesse o UEFA 4 como Osório. Era muito difícil substituir o Osório pelo alto nível dele, só teria um nome, só o Milton Mendes que tem esse mesmo credenciamento. Mas eu imaginava que fosse uma filosofia. O São Paulo quer um técnico que jogue ofensivamente, que marque lá na frente, que faça rodízio dos jogadores. Diego Aguirre. Não é o Osório, mas é o Diego Aguirre. O Doriva joga como? Fechado, marcando no meio campo e jogando no contra-ataque. Esse é o Doriva. Totalmente diferente. Você não tem filosofia nenhuma. É na base do qualquer jeito. Né? É um nome que está aí. Foi jogador do São Paulo. Foi campeão aqui no clube. Gente boa, claro, gente boa, legal tal. Né? De qualquer jeito. Ruim, acho que foi uma... isso demonstra que não há filosofia, que é improviso, empirismo puro, do São Paulo. Com relação ao Doriva, está pisando na bola porque ele está começando a ser aquele técnico que fica pulando de galho em galho. Ele saiu do Ituano, deu um tempo, ele foi para o Atlético Paranaense, ficou 7, 8 jogos, tá bom, foi demitido. Depois foi para o Vasco, ficou um pouquinho também, já saiu. Está na Ponte Preta aqui, jogos, saiu. Mas para ele é uma super chance, né, Flávio? Será? Ir para o São Paulo? Será? Exposição. Qual São Paulo? Se der certo... Mas e a chance de dar certo? Qual São Paulo? Porque o Osório também veio achando que o São Paulo era aquele. E não é. Hoje, a Ponte Preta é muito mais organizada que o São Paulo. Não dá nem para comparar. Mas o elenco do São Paulo não é melhor que o da Ponte Preta? Será? Eu também tenho Será? É? Será? O Osório estava fazendo milagre, estava inventando jogador. Será que o Doriva vai conseguir fazer a mesma coisa? Eu não estou nem discutindo capacidade.
né? Que nem dá para se cobrar do Doriva mesmo, que o Osório já foi dito. Mas o São Paulo é um clube bagunçado. A Ponte paga em dia, o São Paulo não está pagando. O São Paulo estão se esmurrando aí diretores, a Ponte diretor? É tranquilo. A exigência, o grau de exigência do São Paulo é muito maior. Não que a Ponte não seja exigente, mas o número de torcedores é menor, é um clube mais regionalizado. Sabe, eu acho que é difícil falar não para o São Paulo, é difícil falar não para o São Paulo. Mas em cima disso, o Adilson Batista, por exemplo, se queimou. Ele pega Corinthians, pega Palmeiras, pega Corinthians, pega São Paulo, pega não sei o quê. Onde está o Adilson? Entendeu? Eu não sei. Eu acho que a Ponte vai repor o treinador, né? Não sei. O São Paulo demonstrou que não tem filosofia nenhuma, que é tudo de qualquer jeito. E para mim o Doriva deu um passo em falso. Ele está pulando muito de galho em galho e tem aquele velho ditado, né? Macaco que muito pula normalmente que é chumbo. Porque e você tocou num ponto muito importante. Se a gente questiona aqui, e aí eu acho que vale a crítica, se a gente questiona o técnico que não tem estabilidade no clube, porque o clube principal, quando as coisas não vão bem, manda embora o treinador. Agora, o técnico também, a Ponte estava indo bem com o Doriva, né? Estava numa crescente. A Ponte teve um problema que o Doriva perdeu vários jogos em seguida e a Ponte segurou. Bancou, pois é. Eu falei agora há pouco com a direção da Ponte, eles acharam a atitude terrível, não gostaram. O Doriva veio, nos procurou, disse que é porque é o São Paulo, que tem um carinho especial, que foi jogador lá, está tudo certo. É difícil falar não para um time deixou como São Paulo. A Ponte mas o espaço, não foi legal, não deixou uma porta aberta, foi uma decepção muito grande a atitude dele. E, para mim, vai para uma barca furada. Até por essa questão, né? Se a Ponte bancou quando as coisas estavam indo bem, começou a engrenar... Foi mais ou menos o que o Eduardo Batista fez com o Sport. Sabe? Será que isso é legal? E o São Paulo hoje é um time... Porque a gente fala muito do São Paulo que foi. O São Paulo hoje é um time que não paga em dia, que não tem elenco, que os diretores se esmurram. Não tem diretoria agora? Não tem nada. Quer dizer, a situação do São Paulo é muito parecida com a do Carlos Miguel Haddad, é igual a da Dilma. É uma boa ser ministro da Dilma hoje? É essa a pergunta que eu faço. É legal ser chefe da Casa Civil da Dilma? É mais ou menos a mesma pergunta. Como é que você vai ser ministro da Dilma? Pô, que legal ser ministro. Será que é uma boa hoje? Não sei. É a pergunta. E aí tem aquela outra história também na Europa. Trocam, óbvio que trocam de treinadores, mas normalmente eles assinam um contrato para outra. Já estão falando o Guardiola, por exemplo, no City no ano que vem. Mas continua a temporada da sequência a um trabalho. Então, filosofias à parte, eu gosto muito do Doriva como pessoa, desejo muita sorte para ele na vida profissional dele, mas se ele tivesse me perguntado, não faça isso. Ele não tem nada que me perguntar, que a gente só tem contato profissional. Mas eu acho que ele foi para uma gelada, não, fechou uma porta na Ponte Preta, fechou até, né? A gente sabe como é que é. Mas enfim, fechou não pegou até bem, ser campeão. Não pegou bem lá e não sei se ele veio por uma boa, não. Acho que, e o São Paulo deixou muito claro que não tem filosofia nenhuma, é empírico. Bom, é justamente esse o tema da enquete que está no ar no site Gazeta Esportiva. Nós queremos saber se o Doriva é o técnico ideal para comandar o São Paulo. Sim ou não, Celso Cardoso? Doriva é o técnico ideal para comandar o São Paulo? O São Paulo, Doriva, técnico ideal? Estou pensando. Você pegou de surpresa. Não, é que eu estava esperando o Aguirre. Fechou o Doriva. Eu prefiro o Aguirre. Não, porque era o Aguirre. Flávio Prado? Não, claro que não. Não. Claro que não. Ruim para os dois. Bom, então a gente quer saber a sua opinião. A sua opinião resultado no final do programa de hoje. Entre no site Gazeta Esportiva e vote. Aliás, o site está muito legal. Doriva chega, Juan Carlos Osório sai. O colombiano se despediu do tricolor com o pronunciamento nessa manhã no CT da Barra Funda. Veja tudo isso na reportagem do Garrafa. No campo, os jogadores do São Paulo nessa terça-feira foram comandados de forma interina por Milton Cruz. Mas as atenções estavam voltadas para o pronunciamento de despedida do técnico Juan Carlos Osório, que após 4 meses no clube está de saída para dirigir a seleção do México. Em sua curta passagem por aqui, comandou a equipe em 28 partidas, somando 12 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, deixando o tricolor na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro e nas semifinais da Copa do Brasil. Em seus últimos instantes de São Paulo, Osório afirmou que não poderia deixar o clube sem algumas palavras. Eu espero que entendam minha posição. Eu não pretendo uma coletiva. Eu prefiro um comunicado. Por respeito a vocês e porque acho que é a
maneira, esse jeito mais apropriado para partir. Eu tomei essa decisão muito difícil entre continuar em um grande clube e assumir uma seleção nacional de muito prestígio. Como todos sabem, fiz o possível para seguir aqui até o fim da temporada, mas não foi possível. Tenho minha consciência tranquila que dei o melhor para o clube e que deixo a equipe em boas condições nas disputas da Copa do Brasil e Brasileirado. Lamento por não estar para ver o progresso dos jovens, Lianco, Mateus Reis, Murilo. Também lamento não poder estar para disputar as finais dos campeonatos. Eu quero agradecer, primeiramente, ao Brasil e sua gente por nos acolher e nos permitir conhecer sua cultura e seu futebol. A nossa torcida, que sempre nos deu muita força, que todos os dias demonstra muito carinho comigo nas ruas da cidade. Agradecimentos para a doutora Taide pelo apoio incondicional do início ao fim em nossa gestão. Agradecimentos também para Milton Cruz por sua amizade verdadeira dentro e fora do campo. Um homem de futebol e para o futebol. Também quero oferecer minhas desculpas a todos aqueles ligados a São Paulo por ter adiado minha decisão. 2, aos que ofendi involuntariamente com alguma opinião. A partir de agora, preciso formalizar meu vínculo com a seleção do México e iniciar a busca pelo grande objetivo de uma vaga no próximo Mundial. Muito obrigado. Tá aí, foi digno, educado, fez um pronunciamento. Observa-se que ele não fez nenhuma menção ao presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar. Com razão. Com razão. A propósito, me chamou a atenção hoje uma entrevista que eu li do Aidar, dizendo que estava decepcionado com o Osório, porque imaginava que o desejo dele fosse defender a seleção da Colômbia ou a seleção brasileira. Que é uma contradição, porque nós mostramos aqui no próprio programa uma entrevista do Aidar, falando que ele sabia do interesse do Osório de disputar uma Copa do Mundo à frente de uma seleção. Então, que mostra que ele está faltando com a verdade quando ele disse que imaginava que era a Colômbia ou o Brasil. Ele poderia até ter imaginado, mas quando surgiu o assunto, em nenhum momento ele disse isso. Muito pelo contrário, dando até concordando com a possibilidade de o Osório deixar o cargo. É uma pena, eu sinto pelo São Paulo, sinto pelo futebol brasileiro, porque é uma maneira diferente de trabalhar, com a qual nós não estávamos acostumados, fugiu da mesmice, mostrou ter muita coragem. Muita gente fica fazendo rodízio, que absurdo, não conhece futebol brasileiro. Mas, na verdade, é que nenhum técnico brasileiro, por medo de perder o emprego, tem coragem de fazer isso. E o Osório, sabe, confiante, ciente da sua competência, se arriscou. E São Paulo está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, vivo na briga pela Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil. Apesar dos números, você tem aí, você pode ver o número da maneira que você quiser, né? 12 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. O aproveitamento não é tão bom assim, mas o São Paulo está bem colocado nos 2 torneios que disputa na temporada, Flávio. Você vai dizer, poxa, mas o Osório largou o São Paulo, e aí pode?
Primeiro que havia essa possibilidade de seleção que já estava aventada desde o começo. Se houvesse essa possibilidade, ele sairia. Segundo, ao contrário do que aconteceu com o Doriva na Ponte Preta, que recebeu todo o respaldo possível, o Osório, desde que ele chegou no São Paulo, nada do que foi prometido foi cumprido. Nada. Primeiro, não venderiam jogadores, venderam vários. Salários em dia, não eram salários em dia. Trariam reforços, não trouxeram reforços. Aí começou aquele rolo lá de... Mensagem que ele recebia. Mensagem que ele recebeu. E aí ele ficou incomodado porque estava tendo uma interferência no trabalho dele. Aí houve essa história da contratação do jogador, que ficou muito mal. O jogador contratado por um preço, depois aumentou. Na Europa, isso é visto como coisa do manager. E ele lá seria como se fosse o manager. Aí os caras se esmurram. Ou seja, ele veio para o São Paulo. Aquele que a Michele falou, o grande São Paulo e tal, chegou aqui, ele viu outra coisa completamente diferente. Ele veio para um futebol brasileiro, onde todo mundo entende de futebol, onde era uma coisa grandiosa, criativa, e viu um mundo totalmente diferente. Eu tenho certeza que hoje, se ele receber proposta de um clube brasileiro, ele nem considera. E se ele for perguntar por alguém do nível dele, o nível dele é técnico mundial. O Osório é técnico do mundo. Um técnico mundial, se ele receber um convite e se alguém perguntar para ele, ele não recomenda. Claro. Porque foi uma decepção total. Eu, felizmente, aproveitei bastante a presença do Osório, aprendi muito com ele, conversei muito com ele, foi ótimo. Fico muito feliz. Ele vai para uma seleção, vai para a Copa do Mundo e deve fazer muito sucesso. Só lembrando o seguinte, o México tem por norma fazer uma espécie de vestibulinho. Ele pega 2, 3 treinadores e tal, chama os caras para conversar, depois escolhe um. Uma vez, há um tempo atrás, eles chamaram alguns técnicos, um deles foi o Luiz Felipe Scolari, que não foi aprovado. Eles escolheram o De La Volpe. Lembra disso? Sim. Ok. Não houve vestibulinho para o Osório, ele foi chamado diretamente. Tomara que ele seja muito, muito, muito feliz. Eu passo a torcer para o México. E o fato dele ignorar o Aidar, o presidente do São Paulo, nessa... Se você ouvisse um monte de promessas e elas não fossem cumpridas, e ainda por cima recebesse um Twitterzinho, um WhatsAppzinho... Então foi dele, cobrando eu acho, alguma coisa, como é que você se sentiria? Você faria a mesma coisa, né? E tem coerência. Se ele foi questionar uma coletiva, você confia na diretoria do São Paulo? Ele disse que não confiava. Ele disse que não confiava, ficou bem claro em quem não confiava. E legal a relação dele com o Milton Cruz, né? Que bacana. O Milton, o que vai acontecer com o Milton? O Milton permanece no São Paulo, é funcionário do São Paulo, ele tem mais de 20 anos de São Paulo. Se o São Paulo o demitir, ele vai trabalhar no México com o Osório. O Osório ficou muito grato a ele, percebeu como ele conhece futebol, mas ele nem considerou a possibilidade de ir para o México, não abandonaria o São Paulo, não abandonaria 20 e tantos anos de trabalho. Se o São Paulo o demitir, ele já tem emprego certo na seleção do México. Corinthians, após 2 dias de folga, os jogadores voltaram aos trabalhos nesta quarta-feira. O repórter Fernando Gavini, cadê o Gavini, Magrão? Põe ele na tela, ele está nesse momento lá no CT Joaquim Grava, acompanhando a representação do Timão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. O Corinthians, depois desses 2 dias e meio, de folga, voltando, como você disse, aos trabalhos e tentando aproveitar esse tempo, já que só vai ter jogo de novo na quinta-feira da próxima semana contra o Goiás, para recuperar os jogadores que estão no departamento médico. 3 foram ao gramado no dia de hoje e o que dá para perceber, pelo que fizeram em campo, é que o estágio do Wendel é um pouco mais avançado. Ele trabalhou separado do resto dos jogadores, mas fez um trabalho com bola com um dos preparadores físicos da equipe. Já o Guilherme Arana e o Fagner correram ao redor do gramado, foi um treino um pouquinho mais leve para esses 2 jogadores, mas também é uma boa notícia, já que o Fagner vem de uma lesão que ele sentiu há pouco tempo, mas já está no campo correndo, quer dizer, também já evoluiu mais rápido, aparentemente, do que se esperava. Por outro lado, Bruno Henrique e Christian nem apareceram no campo, continuam no departamento médico se tratando. E no meio desse treino corintiano, desse treino leve, desses jogadores que estão se tratando, tentando se recuperar de lesão, apareceu o Jadson com um pedaço de bolo na mão, foi até o Fagner entregar o pedaço de bolo na mão. A explicação: aniversário do Jadson foi na segunda-feira, o Jadson completou 32 anos, é muito amigo do Fagner, fez questão de levar um pedaço de bolo para o lateral direito que estava no campo fazendo a preparação. E o detalhe é que o Fagner não quis parar para receber o bolo, só parou para comer na hora que ele terminou a atividade que havia sido colocada para ele pelos preparadores físicos. Dá para sentir aí o clima do Corinthians de muita tranquilidade, líder do campeonato, 5 pontos de vantagem sobre o Atlético Mineiro. Quem veio aqui na sala de imprensa para conversar com a gente foi o meia Rodriguinho, autor do gol de empate no último jogo.
jogo no domingo, empate 2-2 contra a Ponte Preta. E ele mostrou essa ansiedade dos jogadores. Há um clima de tranquilidade, o time é líder e tal, mas os jogadores não veem a hora de terminar logo o Campeonato Brasileiro, de serem campeões o mais rápido possível. Ele disse mesmo que depois do jogo contra a Ponte Preta, ele foi fazer conta. 9 rodadas faltam para o final, são 5 pontos de vantagem, 27 pontos em disputa. Vamos ver o que ele disse. Depois do jogo eu estava fazendo as mesmas contas que você, tá? Isso é bom você saber, né? A gente está pensando muito nisso, né? Mas lógico que não tem nada ganho. Isso é coisa que não se pode colocar na cabeça nunca. Ainda tem 9 jogos, se eu não me engano. Isso, 9 jogos, 27 pontos. Confronto direto ainda com o Atlético. A gente não pode vacilar, né? Em nenhum momento. A equipe tem que estar focada sempre em buscar as vitórias. Não podemos tropeçar porque sabemos que temos um adversário também muito forte que vai buscar a todo momento. Tomara que nesse confronto a nossa vantagem, se tiver maior, vai ser mais confortável para a gente, né? Mas o confronto ele vai diminuir bastante, né? Vamos supor que se tivermos 5 pontos e for jogar contra eles, se eles ganharem vão diminuir muito a vantagem, né? Se a diferença for menor, se eles ganharem eles podem passar a gente. Então a importância é imensa, né? A gente não pode perder para eles de jeito nenhum. Vamos fazer de tudo, lógico, para ter o melhor resultado possível. Mas não existe só esse jogo, né? Existe um campeonato todo. E a gente não pode vacilar em nenhum jogo. Então, a partir de agora, cada jogo é uma final pra gente. O jogo contra o Atlético Mineiro tem 3 finais, né? A começar por quinta-feira da semana que vem contra o Goiás. São 3 jogos antes de enfrentar o Atlético. O Corinthians quer manter essa diferença pelo menos superior a 3 pontos antes do jogo contra o Galo. Esse jogo que acontece no dia 1º de novembro, é o primeiro jogo do mês de novembro, aí Corinthians e Atlético daqui a 3 rodadas, jogo importantíssimo e como deu para perceber pelas palavras do Rodriguinho, sendo muito focado pelos jogadores do Corinthians. Muito bem, Michele, é isso, as principais notícias do Corinthians, o que aconteceu no dia de hoje na volta ao trabalho, e eu volto daqui mesmo do CT Joaquim Grava amanhã no Super Esporte com as informações ao vivo do Timão. Michele. Tá certo, muito obrigada, Fernando Gavini. Flávio Prado. O Corinthians está muito tranquilo, né? Está muito sossegado. Tem umas coisas, claro que você respeita todos os profissionais, mas que o time fica fora de sintonia e aí, quando volta com uma entrevista coletiva do Rodriguinho. Todo respeito, né? É que ele fez o gol, salvou, né? O Corinthians da derrota contra a Ponte. Acho que, tá bom. Que se justifica por isso. Tá bom. Agora, sobre as contas do Corinthians, claro que o Corinthians pode tropeçar. Sei lá, o Goiás em casa acho pouco provável, né? Pode até acontecer, mas é pouco provável. O Atlético Paranaense fora está numa fase também, né, que não inspira muita confiança. Então, digamos, dá para pelo menos empatar. E aí, depois do Flamengo, a briga de cachorro grande, mas o Corinthians jogando em casa também é o favorito. Quer dizer, então, desses 3 jogos, o Corinthians é pelo menos favorito em 2. Chega em Atlético em boa condição. Até porque o Atlético também tem jogos difíceis. Tem o Inter, principalmente, jogando em casa. Quer dizer, não dá para você cravar que o Atlético vai ganhar com tranquilidade. E 8 jogos movimentaram a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Belém do Pará, Paysandu e Bahia ficaram no 0-0. Veja os gols dos outros jogos. O Bragantino bateu o Criciúma por 2-0 e se recuperou da derrota da última rodada. Jusinei fez um gol em cada tempo e assegurou os 3 pontos ao Bragantino, que permaneceu na 9ª posição. O Criciúma é o 15º. Depois de muito tempo flertando com o G4, o América Mineiro conseguiu voltar às primeiras posições com a vitória sobre o Macaé. 1-0, gol de Wesley Matos. O Santa Cruz perdeu para o embalado CRB, mesmo assim continuou no G4. 3-2 para o time de Alagoas, que não perde há 7 rodadas. Mais uma vez, o artilheiro Zé Carlos desequilibrou. Ele marcou 2 gols e ajudou a equipe a garantir o bom resultado. 11ª posição para o CRB. O Santa é o 4º colocado. O Mojimirim já parece ter aceitado a queda para a Série C do Brasileirão. Outra derrota, desta vez para o Náutico. 1-0, gol de Gaston Filgueira. Paraná e Oeste ficaram no empate em Curitiba. Rafael Carioca abriu o placar no primeiro tempo, mas o time paulista chegou ao empate, já na etapa final com Renan Mota, 1-1 e só.
Mesmo placar da partida entre ABC de Natal e Atlético Goianiense. Willy fez para o Dragão, enquanto que Suellington fez para a equipe da casa. O ABC subiu uma posição, mas ainda não conseguiu sair do G4. O luverdense engatou a segunda vitória seguida ao vencer o Sampaio Corrêa no sufoco. Diego Rosa e Henrique marcaram um gol para cada lado. E o empate permaneceu até os 43 do segundo tempo. Aí, Calisson entrou em ação. Deixou dele e garantiu resultado positivo ao time do Mato Grosso. 2-1 e fim de papo. A seleção brasileira aposta num considerável tabu para surpreender o Chile amanhã às 8h30 no Estádio Nacional de Santiago. A seleção brasileira fez ontem o primeiro treino com o elenco completo. A estreia do time comandado por Dunga nas eliminatórias será amanhã contra o Chile em Santiago. A La Roja não vence o time canarinho há 15 anos. O último confronto entre os dois foi na Copa do Mundo do ano passado, um empate em 1-1 nas oitavas de final. Nos pênaltis, o Brasil venceu por 3-2 e seguiu vivo na competição. São situações diferentes, né? Agora nós estamos iniciando uma longa caminhada rumo ao Mundial. É um campeonato super difícil, super complicado. E estrear na casa deles vai ser muito difícil. Os chilenos sonhavam com uma revanche na Copa América, mas nem precisaram enfrentar o Brasil para ganhar o título continental pela primeira vez. Já a nossa seleção foi eliminada pelo Paraguai e teve na expulsão de Neymar contra a Colômbia o ponto mais triste da competição. Esse episódio rendeu ao craque do Barcelona uma suspensão de 4 partidas. Assim, ele não vai enfrentar nem o Chile nem a Venezuela terça no Castelão, em Fortaleza. Falando do Neymar, um jogador super importante para nós, que com certeza vai fazer muita falta, mas nós temos que tentar suprir essa ausência dele, né? Apesar de jogar em uma posição diferente de Neymar no ataque, o centroavante Ricardo Oliveira pode ser a nova esperança de gols no time de Dunga. Ele foi convocado no lugar de Roberto Firmino e deve começar a partida de amanhã no banco de reservas. Estou vindo para cá pelo que eu tenho feito no Santos, pelo meu trabalho desde o início do ano, pelos gols, acho que pela minha performance dentro de campo também, pela minha postura. E não vim para cá pensando que o momento é de aguardar, de esperar. Estou pronto, se tiver que jogar, vou entrar e vou procurar corresponder à altura. O atacante também pregou respeito ao time chileno e declarou em espanhol que a seleção brasileira merece ser respeitada, já que existem jogadores campeões do lado amarelinho. Enquanto que do outro lado, o técnico Jorge Sampaoli tem sérios problemas para definir a equipe chilena. Confira. Assim como Dunga, o técnico da seleção chilena Jorge Sampaoli também sofre com a falta de tempo para a preparação, visando a estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Brasil. E como se não bastasse poder realizar apenas um treino com todos os jogadores convocados, as estrelas Arturo Vidal e Alexis Sanches chegaram a Santiago lesionadas e são dúvidas. Ingredientes que indicam um jogo difícil contra um rival que os chilenos não conseguem bater desde 2000. Um jogo duro. Sabemos que temos nossas armas e ferramentas para começar bem. Temos também na memória os últimos duelos que fizemos contra o Brasil, com muito equilíbrio por parte das duas seleções. Esse jogo é muito importante, porque marca o início dos trabalhos visando as eliminatórias, que é um torneio muito complicado, e esperamos que tudo vá bem, afirmou o goleiro e capitão chileno, Cláudio Bravo. A última derrota, né, 2000, 3-0, uma derrota contundente, mas a verdade é que o Chile é um baita freguês do Brasil. Momento por momento, eu vejo o Chile melhor. Sem dúvida. Acho até que é favorito. Mas daí a cravar que vai ganhar, sabe? Não, é difícil. Olha, um jogo Brasil-Chile hoje não tem favorito nem lá nem aqui. Né? O Brasil pode ganhar lá, o Chile pode ganhar aqui. Basta lembrar o que aconteceu na Copa do Mundo. Claro, o jogo do Chile, ele favorece o contra-ataque, que é a arma que o Dunga tem. Douglas Costa de um lado, o Willian do outro, pode sair no contra-ataque rápido. A volta do Oscar deve dar uma encorpada boa no meio campo do Brasil, mas o Chile é melhor. E o Chile hoje tem jogadores. Antes o Chile era um coitadinho. Hoje você olha um goleiro, Cláudio Bravo, você tem o Alex Sanches,
Avalanche, você tem um Vidal. Hoje é outro papo, né? Não hoje... era só a dupla Sassá. Não, hoje é um time grandão. É jogador internacional contra jogador internacional. Então, não é? E o Chile está com o time montado faz tempo. Entrosamento, né? Então, claro que o time chileno, mas o jeito de jogar do Chile favorece o Brasil. O Brasil pode ter espaço para contra-ataque. A princípio, o Chile é favorito. O Chile é melhor que o Brasil hoje, mas aquilo que você falou não se descarta, não. E não vou nem por causa de tabu, não. É porque o jeito de jogar do Chile pode favorecer o contra-ataque brasileiro. Quem diria que um dia a gente ia ver uma seleção chilena extremamente ofensiva e uma seleção brasileira que joga no contra-ataque? Mas nós vamos ver isso com Colômbia, nós vamos ver isso com o Equador. Sinal dos tempos, as coisas estão assim mesmo. Nós temos um chileno aqui na nossa redação. Lê. Viva Chile. Amanhã vai ter a reportagem com ele, será? Eu imagino que sim. Acho que vai ter, né? Vocês vão conhecer o nosso chileninho. E parece um duende, sabe? Super bonitinho. Um gnomo. Um beijo, Chile. Investigado pela Justiça da Suíça, o presidente da FIFA, Josef Blatter, deve ser suspenso por 90 dias pelo Comitê de Ética da entidade ainda nessa semana. A punição é dada como certa por um conselheiro do mandatário que conversou com a rede de TV Sky Sports. Outros órgãos de imprensa europeus, como o jornal britânico The Independent e a rede BBC, também confirmam a suspensão. O Blatter é investigado por má administração, apropriação indébita pela Procuradoria-Geral da Suíça. Curiosamente, hoje mesmo, o presidente disse em entrevista a uma publicação alemã que só deixará o cargo em fevereiro do ano que vem, como prometido. O Comitê de Ética da FIFA está reunido desde o início da semana para discutir o assunto e restaria apenas a sanção de Hans-Joachim Eckert, presidente do comitê, para a punição de 90 dias ser confirmada. Esse aí é o gancho máximo que o órgão pode atribuir a um dirigente que esteja sendo alvo de investigação interna. A justiça suíça tá que tá, né? Finalmente. É dirigente do futebol, finalmente, é político brasileiro que jura que não tem conta e tem algumas contas. A Suíça está sendo passada mas finalmente, né? Porque a Suíça sempre foi condescendente com esse tipo de crime, de vigarice. O Ricardo Teixeira e o Avalanche pagaram uma multa e toda a propina que eles receberam ficou por isso mesmo. Um monte de bandido brasileiro escondeu dinheiro lá durante muitos anos e fica aquela coisa da Suíça, da Guarda Suíça, mas eles ajudaram muito ladrão, muito vagabundo a se esconder por lá. Já está aberta a votação para escolher os vencedores da 12ª edição do Troféu Mesa Redonda, a melhor premiação do futebol brasileiro. Para votar, acesse o site Gazeta Esportiva, clique no banner Troféu Mesa Redonda e aí você siga ali todas as instruções. E olha, dentro do Troféu Mesa Redonda vai ter o Troféu Gazeta Esportiva também, que é um troféu super especial. O prazo para votação do público é até 14 de novembro. Tá chegando, hein, Flávio? Ótimo, já tô até me preparando, deixando, ficar ficando... Tá malhando, Flávio? Opa, muito. Olha, a Lux Color, a Baltec e a Kron, empresas maravilhosas, estão com a gente mais uma vez, em mais uma edição 12ª do nosso troféu Mesa Redonda. Hoje a Lusa tem batalha decisiva para voltar à Série B do Brasileirão. Às 8h30 da noite, a Rubro Verde encara o Vila Nova de Goiás, fora de casa, na partida de ida das quartas de final da Série C. O jogo de volta, Toninho, acontece no próximo dia 17 no Canindé. Quem vencer estará classificado para a Série B do ano que vem. Voltamos a falar de São Paulo, que ainda não anunciou de forma oficial, mas deve ter Doriva como novo técnico para o lugar de Juan Carlos Osório, porque foi a Ponte Preta que anunciou o técnico de São Paulo, né? O Gazeta Esportiva mostrou no início do programa como que foi a despedida do colombiano. E agora você vai ver na reportagem do Alexandre Silvestre como que estava o clima momentos antes do pronunciamento do treinador. Lá fora, protesto solitário de um torcedor e a bandeira recém-confeccionada. A responsabilidade é só dele, porque é ele que manda. Se tem coisa errada, ele podia resolver e corrigir, mas deixar chegar nesse nível agora, totalmente errado. Então ele tem que renunciar. Ele precisa renunciar. No belo e pitoresco caminho até os campos de jogo, damos de cara com funcionários conhecidos do clube. Bom dia. Bom dia. Tá bom? Tranquilo? E colegas de profissão. Rodinhas à la Mesa Redonda se formam por todos os cantos. Enquanto uns batem asas, aqui embaixo a discussão impera.
A decisão já está tomada e, mesmo assim, jornalistas lotam o CT do São Paulo para o anúncio oficial do desligamento de Juan Carlos Osório. O profe está a caminho. Yo creo que contó mucho lo que él hizo ahora en Sao Paulo, porque finalmente fue un reto de un equipo grande, ¿no? Y lo hizo bien. As notícias de momento vão sendo transmitidas. O debate, é claro, gira em torno de Osório, do futuro substituto e da diretoria tricolor. Cúpula tricolor que há tempos não consegue reconstruir um São Paulo de glórias. No gramado, a responsa de novo fica a cargo de Milton Cruz. O interino não parece muito à vontade como outrora. Os atletas, ainda presos aos conceitos do colombiano, terão de se readaptar. Pés no chão, rapaziada, porque logo mais tem decisão contra o Santos na Copa do Brasil. Do local de trabalho deles para o nosso. Sala de coletivas lotadinha. O teste de 2 microfones é desnecessário. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza, beleza, beleza. Não haverá perguntas. Um microfone é suficiente para o ex-treinador do São Paulo. Eu não pretendo uma coletiva. Eu prefiro um comunicado. Osório, lendo papéis e arrastando o português, diz adeus, inclusive, para o jardineiro do CT. O senhor que corta a grama no campo. Ignorando o presidente, ao agradecer o São Paulo, elenco, torcida, staff e 2 figuras em especial. Fidelidade reconhecida. Agradecimentos para a doutora Taide pelo apoio incondicional do início ao fim em nossa gestão. Agradecimentos também para Milton Cruz por sua amizade verdadeira dentro e fora do campo. E assim sai, pela porta da frente, para mais um desafio. No México, talvez com menos fumaça do que por aqui. Falou tchau para todo mundo, roupeiro, massagista, jardineiro, cortador de grama, menos o presidente. Só um adendo que disse ao que disse o Silvestre, com menos fumaça do que se faz aqui. Mas no México também não é muito diferente, não. O Santos também voltou hoje aos trabalhos após 2 dias de folga. Veja como foi com o Felipe Esboril. Oi, Michele, um abração para você, para o pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos falar do Santos, que se reapresentou nesta quarta-feira aqui no CCT Rei Pelé, depois de 2 dias de folga e uma vitória no Campeonato Brasileiro. Vitória essa que deixou o Santos no G4 do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2010. E algo que também foi muito comemorado por vocês, né, Daniel? Participando aqui conosco no Gazeta Esportiva. Obrigado. É verdade, né? A gente esperava há muito tempo, né, poder entrar no G4. A gente estava brigando há um tempo atrás contra a zona do rebaixamento e agora a gente está brigando por a zona de classificação para a Libertadores. A gente espera, se Deus quiser, se manter, continuar nesse ritmo que a gente está para que, se Deus quiser, o ano que vem a gente consiga participar da Libertadores. Sobre Copa do Brasil, vocês ficaram sabendo que vão decidir em casa, vão ter a possibilidade de chegar à final da Copa do Brasil com um jogo na Vila Belmiro. Como é que você viu isso? É muito especial, ainda mais pra gente que está começando, né? Minha primeira Copa do Brasil, aqui pelo Santos, um clube totalmente grande. A gente espera dar essa alegria para o torcedor da melhor maneira. É sempre muito especial decidir na Vila Belmiro. É um lugar maravilhoso, um lugar especial. E a gente espera, com a ajuda do torcedor, fazer um ótimo jogo e conseguir essa vaga para a final tão esperada. Onde vocês não perdem também há bastante tempo, pelo menos sob o comando do Dorival, nenhuma ainda, né? 12 jogos, 12 vitórias. Verdade, o Dorival chegou, acho que consertou, né, o que tinha para consertar na equipe. Graças a Deus está dando tudo certo e a gente espera
manter esse foco aí para poder comemorar lá no final do ano. Obrigado, Daniel, participando conosco aqui no Gazeta Esportiva. O Santos treina nessa quinta-feira em 2 períodos, já pensando, claro, no jogo contra o Grêmio, apenas não nesta quinta-feira, na outra, dia 15 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, e também, claro, pensando na Copa do Brasil, confronto contra o São Paulo, fase semifinal, dia 21 no Morumbi. Tá bom, Michele? Beijão pra você. Tá bom, Esboril, beijão pra você também. E olha, muita conversa, um sentimento de vergonha até pros que não estavam em campo. Foi nesse clima a reapresentação do Palmeiras depois do vexame contra a Chapecoense. A grande novidade ficou por conta da inauguração da nova sala de imprensa da Academia de Futebol, que leva o nome de um palmeirense ilustre que vestiu a camisa do time da TV Gazeta. A nova sala de imprensa do Palmeiras está pronta. Nome, aliás, representativo para a TV Gazeta e o Mesa Redonda, Milton Peruzzi. Muito obrigado mesmo. Obrigado. A estreia foi com Zé Roberto, justamente no dia em que o assunto ainda era um velho conhecido do elenco, a goleada sofrida para a Chapecoense. Ficou um sentimento de frustração, ficou um sentimento de vergonha, ficou um sentimento de que tinha que ter dado algo a mais, ficou muitos sentimentos que esse sentimento só vai ser apagado no próximo jogo, na sequência da competição, porque quando você perde da forma que perdemos, você não vê a hora de jogar de novo, né? Oscilante na temporada, o Palmeiras de Zé Roberto aponta um problema não tão novo como vilão, nos últimos resultados negativos. A gente teve algumas fases complicadas, da qual eu acho que não nos permitiu, na maior parte dos jogos, por exemplo, manter o mesmo time em 4 ou 5 jogos direto. Eu acho que isso dificultou muito com que a nossa equipe venha manter uma regularidade, porque é uma equipe nova, né? E as lesões estão se acumulando. Robinho e agora Arouca, ambos sem previsão de retorno. Zé Roberto, em tratamento, espera jogar a próxima partida contra a Ponte Preta e fala em superação. Eu, particularmente, quando fui para o jogo contra o Inter, eu vim de uma lesão no meu adutor esquerdo, mas não cheguei a ter o tempo adequado para recuperar da lesão. Claro que eu tinha não tinha dor, mas ainda tinha algo que ainda não me deixasse 100% no músculo. O Palmeiras está envolvido na disputa de 2 competições, com boas possibilidades de conquistar o título e até mesmo a vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. A outra possibilidade, a de não conquistar nenhum dos objetivos para o elenco neste ano, nem passa pela cabeça dos jogadores. Na minha cabeça não passa por tragédia não, cara. Eu tô machucado aqui hoje, mas eu já tô pensando no jogo de quarta-feira e me recuperar para poder ajudar a minha equipe. Parabéns ao Palmeiras, Milton Primo Pierino Peruzzo. Milton Peruzzo, primeiro comandante do nosso Mesa Redonda, era o Futebol com 11 aqui da nossa TV Gazeta, palmeirense doente, amava o Palmeiras como poucos. Parabéns, justa homenagem, fiquei muito orgulhoso de ter feito parte daquele time. Fim da enquete do site Gazeta Esportiva, Doriva é o técnico ideal para comandar o São Paulo? Deu que sim, viu, Flávio Prado? 63% dos votos. O programa de hoje termina aqui, quase derrubei tudo, seus caros. Olha, segura aqui pra mim. A gente volta amanhã, às 6 da tarde. Um beijo, que agora com o Jornal da Gazeta. E a Tchau. gente se vê no jornal daqui a pouquinho na sequência. Até já. Domingo, Paulo Nobre no Mesa Redonda, hein? Um abraço, tchau. Tchau. Clapping and your fingers started popping.